Como falávamos a respeito aí das leis de destruição, infelizmente, meus irmãos, nosso vocabulário ainda é muito pobre para definir exatamente os propósitos desde uma guerra ou um desencarne coletivo, como aconteceu com o tsunami, enfim, e até mesmo essa época que passamos da pandemia, onde milhares de pessoas desencarnaram. Então a gente caracteriza como uma lei de destruição, a gente põe essa palavra, né? Só que nós não, por quê? Nosso vocabulário é pobre, nós não temos ainda a capacidade de descrever exatamente quais são os desígnios do Criador para tais ocasiões, tais fatos acontecendo ao redor do mundo. Mas é normal, porque estamos em aprendizado, como a guerra, por exemplo, né, atribuir a culpa. Você é obrigado, né? Mas por outro lado, eu não sei se os irmãos já assistiram, que é um fato real, existe um filme de guerra chamado Até o Último Homem, onde um soldado se recusa terminantemente a matar o próximo. Entende? Então também nós temos a nossa escolha, nosso livre-arbítrio, nossa opção. Até pode ser caracterizado como um desertor, ir preso, mas aí é a convicção do ser. Entende? A vontade. Então tudo parte do quê? De nós mesmos, né? Do nosso livre-arbítrio. Prestemos muita atenção nisso, porque a lei de destruição é necessária no planeta, na humanidade, porque assim se faz a renovação, o progresso e as melhorias, tanto os intelectuais como morais. Mas ai daquele que foi o causador, né? Assim diz os benfeitores espirituais, não sou eu que estou falando. Então, tudo gera o quê? Nossa sociedade, todos nós temos nossos resgates íntimos, nossos propósitos, nossas missões, que nem nós mesmos sabemos. Como saber o propósito do Criador com relação a todos nós, né? O que sabemos é muito pouco, muito vago, não sabemos nem o que é Deus ainda direito. Então a gente não pode se apegar muito a esses desgraças, né? Destruições, calamidades, né? Botar no nosso vocabulário algo desastroso, porque morte, meus irmãos, não é castigo, morte é redenção. Aquele que adquire a morte, ele já se livrou do casulo, da crisálida, e retorna à verdadeira pátria que nos pertence. Entende? Então a gente tem que mudar um pouco, às vezes, a percepção com relação a isso, a morte, independente de como a pessoa morreu, desencarnou, o corpo da pessoa desencarnou, né? A gente nunca pode levar para o lado ruim da coisa, porque morte não é uma coisa ruim, é parte de nós, e é o certo, onde todos nós iremos acabar. Nós, não, nosso corpo. Então lembremos sempre, né, quando colocarmos, né, a desgraça, né, na nossa boca, lembremos sempre disso, porque aquele que morreu não é um desgraçado, é um abençoado. Por sim, pelo não, 90% das vezes ele cumpriu a que veio aqui, e é por isso que ele desencarnou, num tsunami, num Covid, numa bala perdida que não existe, porque é uma bala com endereço, é a bala achada mesmo, né? A gente tem que, às vezes, então, com nossos estudos, prestar muita atenção no vocabulário, né? Dona Cecília mesmo falou uma coisa bem interessante, a guerra, sobre a guerra, o responsável, tudo. E as nossas guerras íntimas, como que fica? A gente pensa em guerra, guerra é nação contra nação, é povo contra povo, é religião contra religião e assim por vai. Mas as nossas guerras íntimas, e as nossas guerras no nosso dia a dia, na nossa batalha dentro do nosso próprio lar, dentro do nosso trabalho,
Ah, mas é guerra, Marcelo. É guerra. Que absurdo que é isso. Não, é guerra, é vivência, meus irmãos. É vivência, é experiência aqui nesse planeta abençoado, que nos acolhe, nos ensina como devemos agir, através, é claro, do Evangelho, do nosso Mestre, nosso modelo certo, nosso guia. Com relação, a parte aqui do Evangelho, com relação ao Livro dos Espíritos, a respeito do assassinato, do legítima defesa. Melhor ser aquele que levou o tapa do que o que desferiu. Melhor ser a vítima, mesmo sendo em legítima defesa. É melhor você padecer do que tirar a vida do próximo. Melhor ser o que recebeu tapa do que o que desferiu. Entende? Então, mas nós ainda sabemos que o homicídio é proibido pela lei, é um pecado, mas arrumamos um jeito de quê? Tirar a nossa culpa. Foi legítima defesa, mas nós tiramos uma vida. Mas eu abortei porque não isso, que não ia dar conta, que aquilo, não sei o quê. Tirou uma vida. É assassinato? É assassinato. Entende? Então, nosso vocabulário ainda é muito pobre para a gente designar certo as coisas do céu, as coisas de Deus. Nosso pouco entendimento a respeito. Então a gente tem que sempre lembrar da grandiosidade de Jesus, das suas atitudes. Jesus nunca desferiu um golpe em ninguém, nunca revidou, nem para se defender, como foi a questão dita aí, a legítima defesa. Então refletamos, vamos pensar sempre nisso, meus irmãos, e lembrar sempre que morte não é castigo. Morte não é castigo, faz parte de todos nós, ou melhor, do nosso corpo, que um dia irá padecer, e nós retornaremos, se Deus quiser, para a pátria espiritual. Vou passar um tempinho lá no umbral, que também não deixa de ser, mesmo próximo à crosta, não deixa de ser também o plano espiritual. Do livro Harmonização, ditado pelo Espírito de Emmanuel e escrito pelas mãos do nosso querido Chico Xavier, existe uma lição chamada Fórmula, lição de número 17. Esta lição, essa reflexão do nosso amigo Emmanuel, esse benfeitor espiritual de Chico Xavier, ele faz um estudo a respeito da epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7, onde diz aqui o pequeno versículo: sujeita-nos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem puder depois ler no Novo Testamento esse Evangelho de Tiago, ou Epístola de Tiago, leiam, muito interessante, fala sobre guerras. Bom, então Emmanuel começa aqui: é justo que as nações pacificadas e laboriosas interpretem a guerra como enfermidade da civilização, como foi dito aí na última questão do Livro dos Espíritos, aqueles que já estão um pouquinho mais elevados. Claro, todos nós ficamos horrorizados, como eu disse, horrorizados. Falou em guerra, arrepia até os cabelos. Quem não fica? Como toda moléstia, naturalmente será portadora de determinados benefícios ao porvir do mundo. Então vejam, Emmanuel já nos explica aqui, que já
mesmo com a guerra, com toda essa moléstia que acontece, toda essa desgraça que acontece dentro de uma guerra, né? Naturalmente será depois, haverão benefícios. Como, meus irmãos? Eu não estou aqui para explicar exatamente isso, mas se está dito, é porque haverá, né? É a lei do progresso, lei de destruição e lei de progresso. Faz parte do ciclo evolutivo dos seres humanos e também do planeta Terra. Não cabe unicamente a uma nação somente esses desígnios, essas elevações, só quem está envolvido, porque uma guerra é uma guerra e envolve a todos, sem exceção. Todos são afetados. Lá do outro lado do mundo tem um conflito lá, afeta aqui, afeta. A gente sabe que afeta. Economicamente falando, psicologicamente falando, afeta. Que são nossas guerras íntimas. Mas vamos lá. Mas os que não a provocam, as guerras, restringindo-se aos serviços de defesa, têm o direito natural de observar-lhes a natureza venenosa, propinando-lhe a necessária medicação. É aprender com o erro dos outros, né? Uma maneira bem eficaz de aprender a vivência entre nós todos, a sociedade, a humanidade. Reforçam-se, né, as defesas, vamos supor aqui no caso, estou falando um país, ou uma nação, ou um mero vilarejo, que não quer se envolver com esse tipo de guerra, então armam-se as defesas. Mas, primeiramente, né, as defesas do quê? Do coração, do sentimento, como foi dito aqui também. Dona Cecília explicou muito bem isso, né? A defesa do sentimento, porque aquele que está em paz não quer guerra com ninguém. O Evangelho não omite indicações preciosas nesse capítulo da evolução planetária. Tiago, que é onde foi tirado esse versículo, oferece valiosa fórmula em certo versículo de sua epístola à comunidade mundial dos discípulos de Jesus. Bom, Tiago explana nesse capítulo do Novo Testamento sobre a origem das guerras, né? Que a nossa inferioridade, a nossa ambição, nossa cobiça, que é a causadora de todo o mal. O orgulho do homem, é claro, a gente sabe, né? Querer sempre mais, conquistas e nomes e renome, né? E por assim dominar, a vontade do poder, né? Às vezes, até por pequenas coisas, gera-se uma guerra. Coisas banais, uma palavra, já surgiram guerras por causa de uma palavra. Então somos muito falhos ainda em nossos sentimentos, né? Onde cutucou a ferida, o orgulho grita aos nossos ouvidos e acabamos tomando decisões erradas em nossas vidas. Já as nossas guerras íntimas, né? Que diria da nossa inveja, da nossa própria cobiça também, ambição, e a pior de todas, a maledicência, que dificilmente a gente consegue evitar. São nossas guerras. A gente sabe que não pode fazer, a gente sabe que não pode falar isso, a gente sabe que não pode pensar aquilo, mas a gente entra em confronto conosco mesmo e deixa aquele turbilhão de pensamentos tomar conta dos nossos sentimentos. Aí esses sentimentos são emanados para o todo, chegando aonde está endereçado as nossas vibrações.
Então, é atenção, é vigilância constante, meus irmãos, para não criarmos uma guerra também, de piorar a nossa guerra íntima, né? Porque todos temos nossas batalhas íntimas. Então, dentro do Evangelho, nós encontramos toda a explicação, todas as ferramentas, todas as armas, para o quê? Para a gente combater esse mal. E onde está esse mal? Está no vizinho que está jogando lixo na tua calçada? Não, esse mal está dentro de nós mesmos, meus irmãos. Como eu disse anteriormente, quem está em paz não quer guerra. Ah, eu estou em paz, tá? Pisa no pé dele para ver. E nesse versículo, Tiago, né, ele nos aconselha a nós, nesses momentos, né, de que somos sobrepujados, às vezes, né, empurrados a esses tipos de sentimentos ou situações, lembrarmos sempre do que? Da nossa submissão a Deus. Lembrar do que nós aprendemos e colocar à mesa, dar o nosso testemunho. Quantas vezes já ouvimos falar isso? Dar o nosso testemunho, é isso. É colocar o Evangelho na prática. Né? Quantas vezes nos esforçamos para isso? É o que eu falo, mero pisão no pé, a gente desconcerta, o sangue ferve, a cabeça incha e a boca fala aquilo que a gente não quer falar. Então, aconselhando a submissão a Deus e resistência ao adversário da ordem divina, resistir aos adversários, resistir ao mal, resistir a tudo que foge ao que o Mestre nos ensina. Solucionou o melindroso problema que há ensandecido grandes cérebros da humanidade em todos os tempos, né? Quem não sabe, ensandecido tirou o juízo desses grandes cérebros da humanidade em todos os tempos e gerou guerras. E de onde começou a guerra desses grandes poderosos homens? Aqui dentro. Começou com a guerra íntima, e onde a pessoa não consegue se segurar e ela explode, põe para fora, influenciando massas com o seu propósito e assim gerando essas desavenças. Mas começou da onde? Na guerra íntima, aqui dentro, né? Não foi simplesmente teve uma ideia, vou fazer uma guerra para dominar tal. Não. Já está inato. Ai daquele que for o causador da destruição. Mas vamos lá. Povos e coletividades diversas são atormentados com a pergunta: participar da guerra? Entrar na guerra? Semelhantes interrogações, todavia, não interessam. Vejam, né? Nossa língua. O que o preocupa de fato, o homem de bem, é saber aceitá-las. Né? O que nós vimos com o Mestre? Ele aceitou tudo, tudo que fizera ele. Tudo. Porque ele sabia da necessidade daquele outro irmão que precisava exteriorizar aquilo, utilizando ele como uma figura central. Então ele respeitou, mesmo que por ser, né, as barbáries do que ele passou, ele respeitou a cada ser que o maltratou, desmereceu, enfim.
Então, será que nós aceitamos? Será que nós aceitamos nossas próprias guerras? Ou ficamos indignados, presos nessa roda de roedor, andando parados sem sair do lugar? Mas eu tenho medo de perder, Marcelo. Ninguém perde. A gente sempre ganha. Experiência, humildade. Basta a gente prestar atenção nos nossos sentimentos. Que maneira nós estamos encarando as situações decorrentes em nossas vidas. Tudo é uma batalha. Como assim, como a gente fala que tudo é o trabalho, tudo é uma guerra. Mas a maior guerra nossa qualquer é a íntima, é a de nós mesmos, conosco mesmo, tentando nos melhorar, tentando tirar alguns vícios que a gente sabe que nos faz mal e a gente prossegue. Tal como aquela fofoquinha básica que não faz mal a ninguém, faz, emite vibração, faz. Olha aqui, o farisaísmo, olha só o termo, hein? O farisaísmo fermenta o desafio do Calvário. Farisaísmo é tal como da época, né, dos fariseus, que tinham as leis rígidas e impunham aos fiéis, né? Não tinha conversa, era aquilo ou aquilo, né? Embora eles mesmos não o fizessem, não seguiam, mas queriam que os fiéis seguissem. Então, essa é a diferença entre o Calvário, né? O que nós tentamos, nos esforçamos a seguir, que são os exemplos do Cristo, porque vale mais do você fazer do que você falar, né? Ou do que você apenas saber. É o fazer, porque o mestre, a tudo que ele ensinou, tudo ele vivenciou, tudo ele nos demonstrou na prática como deveríamos fazer, né? Há 2000 anos atrás, ainda hoje relutamos a seguir os seus ensinamentos. Aqui, Jesus aceitou, obedecendo ao bem e resistindo ao mal. Mas ele aceitou tudo aquilo que fizeram com ele. E no final, como todos sabem, ele perdoou. Pediu a Deus que perdoasse. Os romanos orgulhosos lançaram a guerra sobre os continuadores do Mestre Divino. A perseguição pelo cristianismo na época, depois do Calvário de Jesus. E os cristãos aceitaram-no, atendendo o Cristo e resistindo aos adversários dele. Quantas e quantas vidas naquela época foram ceifadas porque as pessoas eram cristãs e não abriam mão disso. Iam às arenas, eram torturados, queimados vivos, dilacerados, torturados, mas nem por isso deixaram de seguir Jesus, não mudaram a sua opinião, não mudaram para os costumes na época dos romanos que eram impostos a eles, ou eles obedecessem ou seguissem, né? Ou era a morte. E nós, será que aceitaríamos? Os aprendizes da atualidade encontram interrogativas difíceis que é preciso responder prontamente, né? Hoje é o tempo do imediatismo. Hoje eu rezo, amanhã eu quero acordar anjo, né? E a gente sabe que não é assim que funciona. Todos nós temos questões, perguntas, dúvidas a respeito do céu e da terra.
e que, meus irmãos, muitas delas ainda vão demorar séculos para a gente descobrir a resposta. Mas temos que ter a perseverança, persistir no bem, trabalhar no Evangelho, que ele nos aconselha a quê? A resignação, a indulgência e principalmente a combatermos o mal que existe em nós mesmos. Ninguém aqui é santo, meus irmãos. Se fosse santo, não estaria encarnado aqui na terra. Todos somos devedores, todos temos nossos encargos, nossas tarefas, e não é culpa, é simplesmente algo que fizemos e estamos respondendo por isso. Faz parte, e que bom que estamos aqui hoje, recebendo as bênçãos de uma encarnação, recebendo as bênçãos do Evangelho do Cristo, explicado pela essa doutrina abençoada que é o Espiritismo, que nos esclarece com tanta clareza do que Jesus queria falar a todos nós, e ainda assim relutamos nas nossas guerras íntimas. O discípulo esclarecido não deve ignorar que existem diabos nos infernos visíveis e também nos infernos invisíveis das consciências desviadas. Como a dona Luzia falou aquela hora, temos os diabos, né? Na física, na carne, e os obsessores. E os obsessores que influenciam aqueles que têm a desavença conosco, e também acabam nos influenciando e gerando esse conflito. Por quê? Quem abriu a janela? Nós abrimos e deixamos entrar. A porta, no caso, né? Nós demos acesso. Mas se nos mantermos vigilantes, podemos sim passar dificuldades, mas bem amenizados, porque quando se tem em Cristo, o nosso fardo é mais leve e o jugo mais suave. Então, discípulo esclarecido, nós não devemos ignorar que temos influenciação do encarnado e do desencarnado, sempre. É imprescindível, portanto, continue cada qual de pé para o trabalho dignificante com Jesus, sujeitando-se aos rigores da luta que lhe sobrevenham pela vontade do Altíssimo. Então, nós não resistirmos a essas emanações beneméritas que vêm do alto até nós, aquela vozinha falando para a gente: não faz isso, que você está errado. Aí a gente ignora, porque na hora da cólera, né, o cérebro não pensa e o sangue ferve, então fica difícil. Mas temos que persistir sempre no Evangelho. É o que nos dá a sustentação para continuarmos a nossa caminhada. Resistindo, porém, aos inimigos do bem, da verdade e da luz, porque o contrário disso será fugir à construção do Cristo na terra, quando Jesus concedeu-nos lugar em suas obras, a fim de que o mal fuja de nós. Veja bem como Emmanuel finaliza: o mal fuja de nós, em duplo sentido, para que não deixemos que nos influenciemos pelo mal que existe, né, na terra, e principalmente pelo mal que existe em nós
É a nossa maior batalha. Combater o mal que existe em nós, meus irmãos. Quando a gente está bem, o mundo muda. Nossos olhos, ouvidos e nossa boca começa voltada sempre ao bem. Mas isso exige esforço, perseverança. E as nossas batalhas no dia a dia gritam aos nossos ouvidos de que por que eu vou ajudar o próximo, sendo que ninguém me ajudou? Né? O mal sempre gritando ao nosso ouvido. Aí cabe a cada um o que quer escutar. Então, nós estamos em eterno conflito com quem? Com o vizinho? Não, conosco mesmo. Percebamos isso, meus irmãos, na nossa intimidade. A maior batalha é a nossa mesmo. Por isso a necessidade da reforma íntima junto, né, com Jesus. O que o mestre faria no meu lugar? É a pergunta-chave. Ah, Marcelo, mas são 2000 anos de diferença. E daí? 2000 anos de diferença, mas até hoje ainda não fazemos o que ele nos aconselhou, e até hoje vivemos em guerra, em desarmonia. E daí? Só porque temos tecnologia hoje, inteligência, como foi dito, né? Elevamos a nossa inteligência, e cadê a moral? Será que chegamos perto da moral, do dedinho, mindinho, do pé de Jesus? Né? De que vale tanta tecnologia? Será que faz tanta diferença assim? Para mim faz. Está fazendo muito, até hoje. Porque a facilidade do acesso que a gente tem hoje aos escritos, a todos os textos, explicando para nós o que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. Isso sim, é uma grande vantagem que nós temos em cima dos irmãos de 2000 anos atrás. Fora isso, meus irmãos, a humanidade continua a mesma, ninguém aprendeu nada ainda. E é nessa nossa batalha, como a irmã ali falou, nós estamos numa época de transição, né, de prova e expiação para regeneração. Nosso empenho será colocado à prova, nosso testemunho. Então lembremos que não podemos deixar nossas guerras íntimas influenciar aqueles que estão próximos de nós, porque a guerra é nossa, só nossa, e só nós que podemos batalhar nela, não podemos levar outras pessoas conosco. Que Jesus nos abençoe, então, meus irmãos, que possamos sempre lembrar das guerras com todo respeito, lembrar da amorosidade de Deus, que nada acontece sem a permissão dEle, e suas leis são imutáveis, e devemos respeitar e procurar compreender com amor, resignação, indulgência, porque só assim, meus irmãos, nós vamos começar a conseguir a travar as nossas guerras, nossa guerra íntima, nossa reforma íntima. Que Jesus nos abençoe, então, possamos lhe ser gratos, Senhor, pelos teus ensinamentos, e possamos ser merecedores de todas as bênçãos que o Senhor, através dos seus benfeitores, emanam a toda a humanidade. Obrigado, Mestre, pelos teus exemplos e pela sua vida, que um dia a sua vida possa viver dentro de cada coração aqui presente. Obrigado também aos nossos queridos irmãos, benfeitores espirituais, dirigentes desta casa,
que nos acolhe com tanto amor, tanto carinho, harmonizando e purificando esse ambiente, a nossa chegada, onde recebemos todos esses fluidos beneméritos que nos refazem o corpo e a alma. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, meu Deus, por tudo que temos, por tudo que somos, e rogamos sempre, como eternos pedintes que somos, continua conosco, ajuda-nos a estar contigo, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.